muito bem-vindos ao IBDA Podcast. Hoje nós recebemos o professor Rodrigo Fontenelle, que controlador-geral do Estado de Minas Gerais, professor de controle interno, referência no Brasil, dará o prazer de partilhar conosco pouco da sua experiência nesse tempo em que conversaremos em homenagem ao 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, comemorativo dos 50 anos do IBDA. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos que nos assistem. Primeiro, parabenizar por essa iniciativa, né? Mais uma excelente iniciativa do IBDA, e a gente fica muito feliz de ter tido o nome lembrado. Então, vai ser um prazer bater um papo com você sobre temas que a gente entende que são bastante relevantes para qualquer administração pública. Você já teve a oportunidade de estar presente num Congresso Brasileiro? Se sim, tem algo que você gostaria de partilhar dessa experiência? Olha, ainda não. O Congresso Brasileiro ainda não, né? Tive a felicidade de estar no Mineiro várias vezes, mas no Brasileiro ainda não, e vai ser um prazer estar lá para a gente discutir outros temas também de grande importância. Eu sei que na sua trajetória, um dos pontos que sem dúvida é de destaque é a implantação do Programa de Integridade e Gestão de Riscos no Ministério do Planejamento. Conta um pouco desse desafio e o que dele resulta que pode ser aplicado no âmbito dos estados, dos municípios, como lição mesmo. Ótimo, Raquel. Aqui vai ser bem pessoal, vou te chamar de Raquel mesmo, não doutora lógico. Raquel, eu deixo lá para o Estado. Primeiro é importante a gente entender o contexto que a gente estava inserido, né? O Tribunal de Contas, no caso do TCU, e a CGU também vinham com diversas recomendações para que os gestores implementassem gestão de riscos, avançassem nessa temática de integridade, mas a gente não tinha nenhuma legislação que falava isso. Então, quando eu virei chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, lá em 2016, do ministro Valdir Simão, ele meio que me encomendou uma norma, tá? E a gente fez isso com a CGU, com o apoio da CGU, então foi uma instituição normativa em conjunto, que disciplinasse todas essas temáticas no âmbito federal. E, claro, a gente precisava dar o exemplo. Então, o Ministério do Planejamento foi o primeiro a implementar o seu programa de integridade, ainda lá nos idos de 2016. Só que você sabe bem que a parte mais fácil, eu sempre brinco com isso, quando eu vou em lançamento de programa de integridade, é você fazer o programa. A implementação é que o negócio começa a complicar. E, é claro, lá a gente teve, como é natural, algumas resistências de mudança de cultura. Sempre que a gente fala dessas temáticas, a gente fala que a gente precisa mudar, né, o pensamento mesmo, no caso ali dos servidores. E a gente teve algumas estratégias para tentar conseguir uma efetividade um pouco maior. Por exemplo, começando com um projeto piloto dentro de cada um processo em cada secretaria, né? Eram 9 secretarias no Ministério do Planejamento, um convencimento primeiro da alta administração para ter aquele apoio que a gente sabe que é necessário, né? Mesmo que seja ainda com um ceticismo por parte dos servidores, mas o ministro mandando, os secretários mandando, né, as pessoas acabam começando a entender um pouco, vamos ter que fazer isso. E, por fim, explicar que não era só uma questão legal, era uma questão que daria um resultado prático, né, para o Ministério, seja em termos de imagem, seja no caso de gestão de riscos, uma melhoria das compras públicas, por exemplo, né? Então, naquela época, a gente não tinha uma obrigação legal em termos de 14133 que a gente tem hoje, mas a gente já tinha diversas recomendações dos órgãos de controle. Então, por que não começar a fazer? Então, foi nesse cenário que a gente construiu esse primeiro programa. Fiquei lá 3 anos até assumir aqui como controlador-geral do Estado, e a gente teve bons resultados, um nível de maturidade em riscos maior, né, boas práticas alcançadas. Então, foi uma experiência que a gente tem tentado, né, nesses 6 anos e meio aqui em Minas, com os órgãos, também trazer e ajudar nessa implementação. Eu percebo que a profissionalização nesse setor, ela tem sido extremamente relevante. E a obtenção de certificação, a meu ver, é uma parte dessa profissionalização. Então, por exemplo, certificações internacionais como CGAP, CIA, SEMA, são certificações que, obtidas, certamente facilitaram o trabalho desenvolvido.
Como que a gente pode pensar isso em matéria de atuação prática no setor público brasileiro? E pensando aí em matéria de controladoria, como que as controladorias podem se beneficiar desse tipo de espaço de aperfeiçoamento e de instrumento fundamental? Sim. Bom, o passo inegável é que para você conseguir essas certificações internacionais, você tem que estudar o assunto, então te dá uma bagagem melhor em termos de metodologia, em termos de aplicação, inclusive prática, para você implementar isso, né, onde você tiver assumido aí esse cargo de liderança. Um outro ponto é que te dá um respaldo, e a gente sabe disso, né, quando a gente... É a mesma coisa que você... ele é doutor em tal área. Né? Ele pelo menos deu uma estudada, né? Pelo menos parou para estudar aquele tema. Né? Existem doutores que não sabem passar isso adiante? Claro, assim como existem pessoas que têm certificação e não conseguem, né, ter um resultado mais prático. Então eu sempre brinco quando me anunciam e lê o currículo, falo, de nada adianta essas certificações se vocês não entenderem o que eu estou falando. Né? Então essa parte de didática também acaba sendo bastante importante. Mas tendo esse conhecimento e tendo essa, vamos dizer, autoridade dada por essas certificações, isso facilita as pessoas te ouvirem, pelo menos. Né? Então, acho que quebra aquele... espera aí, que esse cara, pelo menos, deu uma estudada ali naquilo que ele está falando e alguém certificou em relação a isso. Né? Então, essas certificações, que é uma em auditoria governamental, uma em gestão de riscos, uma em compliance, etc., isso acaba nos dando uma legitimidade naquele primeiro momento. E aí, quando você começa, né, a conseguir resultados práticos, porque eu acho que é isso que a gente tem que buscar rapidamente. Tem um livro que eu gosto bastante, que é Os Primeiros 90 Dias. Né? Quando eu li, ainda só tinha em inglês, então é o The First 90 Days. Eu esqueci o autor, mas é fácil de vocês acharem. E ele fala o seguinte, as 10 coisas que você tem que fazer nos primeiros 90 dias que você assume um cargo. Qualquer cargo. Pode ser, virei líder de 3 pessoas ou virei um governador. Né? E um deles é esse, você conseguir goals rapidamente. Então, algumas ações, algumas boas práticas, você conseguir e comemorar essa questão, independente da temática que ele fala. Né? Então, eu acho que isso vale também, né, quando você assume uma controladoria, você ter alguns resultados mais de curto prazo para as pessoas entenderem, realmente esse é o caminho que a gente tem que ir. Né? E aí, é claro, algumas outras coisas vai precisar de um tempo maior. Né? Então, acho que esse é o ponto que a certificação nos ajuda, vamos dizer assim. Um ponto que você mencionou que eu acho muito interessante é que implantar um programa de integridade, na verdade, passar por qualquer mudança, normalmente enfrenta como oposição principal uma recalcitrância, uma resistência, uma dificuldade de incorporar o que vem sendo proposto. Nessa experiência à frente da controladoria, em adoção de programas de integridade, até mesmo informação de pessoas. O que a gente pode pensar que muda um ambiente institucional? E muda um ambiente institucional que é resistente à mudança. E nós que trabalhamos na administração pública, a gente sabe que não tem nada mais resistente à mudança do que o Estado. O Estado parece que é uma coisa... Exato. Como que a gente vence isso? Eu acho que aqui nesse ponto, Raquel, vale aquela, né, frase ali do Think Global, Act Local. Então, assim, você pega algo que, olha, o que a gente está propondo aqui, independente da matéria, é algo que o mundo está fazendo, ou que as melhores práticas internacionais ou nacionais estão fazendo. Ok, mas isso vale até a página 2. Depois você tem que, então agora vamos focar como isso no Estado vai fazer sentido. Vou te dar um exemplo no Estado. Quando a gente chegou, a gente queria dar uma mudança de cara mesmo na CGE, no sentido dela ser mais preventiva, dela estar mais agregando valor à gestão. É claro que a gente sabe que um bom sistema de integridade, a gente tem prevenção, detecção, mas também tem a responsabilização, a correção. Né? Então, sempre vai ter que ter a parte lá do processo administrativo disciplinar ou o processo de responsabilização de pessoa jurídica, mas é inegável que desde 2019 a CGE tem atuado muito mais preventivamente. Tá? Mas isso, no primeiro ano, ficava muito, mas isso está nas normas internacionais.
internacionais de auditoria interna há 10 anos, que o nosso papel é mais agregar valor e tal. Mas os gestores me olhavam meio desconfiado quando eu falava isso. Não tem nenhum problema de falar isso. Quando veio a pandemia, a gente conseguiu pôr em prática isso. E aí eu vou te dar o exemplo, quando a gente começou em 2 de abril de 2020, eu soltei uma resolução lá na CGE, que pela primeira vez a gente trabalharia com consultoria em gestão de riscos para contratações públicas. Então, foi naquele momento em que a gente tinha dispensa de licitação, obviamente, por razões necessárias da pandemia, e os gestores estavam doidos. Se eles tinham antes 4 meses para fazer um processo licitatório, eles tinham agora 4 dias para fazer uma dispensa emergencial. E com todos os riscos envolvidos. Então, a gente começou a trabalhar naquele momento com o gestor. Então, trabalhei muito com a CEPLAG, né? Nem lembro se você estava na CEPLAG na época, mas trabalhamos muito com a saúde. Então, foram os 2 principais órgãos, porque as aquisições, as maiores, estavam ali. Né? E a gente teve excelentes resultados, né? De preventivos, de falar, olha, o subsecretário, não vai por esse lado não, porque está muito arriscado esse CNPJ. Então, a gente fazia uma due diligence cruzando diversos dados em 24 horas, que era o prazo que a gente tinha mesmo, a CGE, né? E ali eu acho que começou a mudar a percepção, né, das pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, de entender o seguinte, olha, o que ele está falando, né, ou que os auditores começaram a falar, estamos aqui para ajudar, aquelas que o pessoal brincava, né, aquelas mentiras de auditoria, pode ser que seja verdade, porque eles estão nos ajudando bastante. Né? Então, eu acho que com o convencimento ele tem que vir mais prático. Você pode usar, sim, questões globais, normas internacionais e tudo, mas a prática é que vai fazer com que esse discurso pare de pé, vamos dizer assim. Entendeu? E é engraçado porque logo depois dessa experiência nós temos um fato relevantíssimo que foi a edição da Lei Federal 14.133, Exato. Que coloca a posição das controladorias em um novo patamar, a estruturação de linhas de defesa, e isso requer da controladoria uma série de ações de absorção de novos conhecimentos, de trabalho alinhado junto com os órgãos que estão na ponta, instrumentalizando as contratações. O que você destaca que é mais relevante da 14.133, que tenha mudado o trabalho de vocês e como isso se fez nesses anos em que a lei agora está sendo aplicada exclusivamente, que foram Exato. Os anos de 2024 e 2025? Excelente. É chover no molhado que a lei, né, ela é uma lei de planejamento, de gestão de risco, governança, isso tudo, realmente, ela trouxe, né, se a gente pega lá a 8666, ela falava de riscos uma vez, no plural, uma vez, né, a outra, a 14.133, ela fala 34 vezes. Tirando isso, ela trouxe lá no seu artigo 169 a questão das responsabilidades, que é o grande, ainda hoje é um gargalo as pessoas entenderem, né, principalmente quando a gente vai para municípios, porque acabou que a nomenclatura foi muito focada no federal. Então, ok, eu sou segundo ali, não, mas falou que é a unidade de controle interno. Aqui em Minas mesmo a gente teve um problema, porque a nomenclatura fez com que os gestores achassem, manda tudo para a controladoria. E aí a gente fez uma nota técnica, uma nota de consultoria, na verdade, explicando, olha, a controladoria em termos de auditoria interna, ela é a terceira linha, mas vocês podem ter um assessoramento em termos de consultoria. Então, isso tudo, eu acho que a gente vem dirimindo essas dúvidas, mas é inegável que, assim como tem a parte benéfica da lei trazer a gestão de riscos, e aí focando mais nisso, trazer a gestão de riscos para as compras públicas, a necessidade, mas ela também trouxe uma confusão ali de atores, né, que só o artigo 169 com os 3 incisos, ela, com todos os problemas que os incisos têm, mas que eu não vou entrar aqui, né, nesse mérito, ela também a gente tem que, né, explicar um pouco melhor, tá? Mas é inegável que quando você traz um instrumento de governança como gestão de riscos para um tema que corresponde a 12% do PIB, né? Eu sei que você sabe isso de cor, mas que são as licitações públicas, a gente tende, quando isso começar a rodar da forma como a gente gostaria e de forma mais efetiva, a gente tende a ter melhores aquisições. E tendo melhores aquisições, a gente tem melhor entrega de política pública, que em última instância é o que a gente quer, basicamente. Não é você sendo procuradora do Estado, eu sendo, né, auditor, em última instância o que a gente precisa é entregar a política pública para o cidadão. Isso necessariamente passa pelas aquisições públicas e com gestão de riscos, aí eu tenho certeza, ajuda nessa melhor entrega.
Eu acho que a gestão de riscos também torna mais transparente aquilo que o gestor muitas vezes sequer tinha ciência que ele precisava cogitar na sua decisão discricionária da fase do planejamento. O que levantado, por exemplo, após a normatização do Estado de Minas Gerais, eu sei que você teve um papel importante na edição dessa normatização em relação a mapeamento de riscos, etc. Uhum. O que desse mapeamento é importante, mesmo num município que não tenha isso normatizado e que assegura uma maior transparência e que assegura uma maior segurança, que você possa falar assim em 2, 3 dicas? Claro, é inegável também, acabou que eu não falei de transparência, mas é inegável que a legislação também, ela traz, né, essa questão da transparência, de todos os atos no PNCP, mas não é só a fase de planejamento, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas beleza, eu já fiz minha gestão de riscos no planejamento. E aí eu pergunto, na seleção de fornecedor não tem, então, risco nenhum envolvido? Né? Hoje mesmo estava dando uma palestra, perguntei, quem aqui é fiscal de contrato? Aí tinha um tanto. Não tem risco envolvido na sua... Porque se for só no planejamento, na gestão contratual e fiscalização, não precisa de fazer. Né? E todos, não, tem muitos riscos envolvidos. Então, eu acho que a legislação ela deixou claro, e quando a gente regulamentou aqui em Minas, a gente deixa também mais claro, que a gestão de riscos ela passa por todas as fases, ou macrofases, né, do metaprocesso de aquisições. E isso vai ser importante, inclusive, para o município. Né? Então, às vezes, a gente vê o município reclamando do Tribunal de Contas. Olha, mas tenta fazer dessa forma. E eu sempre falo o seguinte, não precisa mirar, né? Então, eu vou lá no TCU para ver como eles estão fazendo a gestão de riscos. Não, começa. Né? Então, começa, olha, qual que é o seu objeto? O meu objeto é terceirização, cooperagem ou segurança patrimonial, tudo. Quais os riscos envolvidos nisso? Né? Então, é a melhor forma de contratação, né, o nosso ETP? Ou eu vou fazer um ETP pro forma porque eu já quero direcionar, eu acho que eu sei pela minha experiência, eu já sei qual é a melhor solução, qual é o melhor modal. Né? Eu trabalhei com uma grande amiga sua e grande amiga minha, que é a Virgínia. A gente fala, eles fazendo um trabalho excelente no planejamento e foi, inclusive, uma das áreas que a gente melhor implementou a gestão de riscos à época. Qual que é o melhor modal em termos de transporte de servidores? Até chegarem na experiência do TaxGov, que à época foi uma inovação tremenda, né? E tudo, mas ali tinham dezenas de riscos envolvidos. E a gente foi, né, eles, né, com o nosso apoio em termos de segunda linha, foram mapeando tudo isso, né? A gente ia direto no TCU para mitigar alguns desses riscos, até chegar numa entrega, uma boa entrega de solução. Né? Mas lá eles não partiram, eu quero direcionar para o Uber. Não, a gente estudou, né, táxi, estudou aquisição de veículo, locação de veículo, e aí chegou-se naquele momento, nem sei se agora mas naquele momento era a melhor opção. Né? Então isso que eu acho que trazendo a gestão de riscos para todas essas etapas, eu acho que facilita também essa entrega. Fica muito claro que vocês vêm sendo desafiados, quem trabalha com controle interno cotidianamente, por uma nova postura. Como que a auditoria interna pode ser um agente ativo na mudança da cultura ética da administração? Porque nós vamos construir uma cultura ética dentro da administração pública. Vocês têm sofrido muito para mudar. Como ajudar o da frente a mudar? Como ajudar o gestor a ter uma nova cultura ética? Quais são os instrumentos que você vislumbra e que têm produzido bons resultados? Excelente. A gente tem as próprias normas, né? Já que eu falei de normas, as normas elas dizem o seguinte, olha, quando o gestor já tem essas palavrinhas implementadas, gestão de riscos, integridade e tudo, dá para a gente fazer uma auditoria, né? Uma terceira linha. Quando ele não tem, é papel do auditor, é papel da controladoria, se a gente pegar aqui, fomentar isso, auxiliar nessa implementação. Então, logo que eu cheguei, o pessoal, a gente vai fazer auditoria baseada em risco. Eu falei, como? Se não existe gestão de risco. Né? Então, agora não. Agora a gente vai mostrar para os órgãos como implementar a gestão de risco. Depois, em algum momento, a gente vai vir e vai fazer auditoria baseada em risco. Os programas de integridade é a mesma coisa. Né? A gente tem a Política Mineira de Promoção da Integridade. O Estado de Minas foi o primeiro a alçar a temática a uma política, o que já é excelente, né? Dada a importância da integridade. Eu sempre digo que, porque às vezes que a gente vai...
por exemplo, lançar, né, um programa de integridade de algum órgão, aí fala, a CGE que é responsável pela integridade em Minas. Nós somos responsáveis pela integridade da CGE. Você, secretário de saúde, é responsável pela integridade da Secretaria de Saúde. Agora, é um papel nosso, é uma responsabilidade nossa ao te auxiliar. Então, se você tem dúvida na construção de um código de conduta para os seus servidores que trabalham nos hospitais, beleza, eu posso te ajudar. Né? Se você tem dúvida em como fazer uma due diligence na contratação, beleza, eu posso te ajudar. Mas a responsabilidade é de cada um dos 400 mil servidores do Estado, a responsabilidade em ser ético, ser íntegro. Né? Mas a CGE tem um papel, a controladoria, né, respondendo mais objetivamente, é de fornecer os artefatos. Né? Então, a gente criou, por exemplo, um sistema que é o CISPMPI, para facilitar no acompanhamento das ações de integridade em todos os órgãos. Né? Porque antes era planilha e tudo, e a gente sabe que o negócio funciona até também a página 2. Depois o cara não vai alimentar planilha. Mas se tem um sistema que te manda um e-mail e fala, ó, você colocou uma data para cumprir terminar o código de ética da sua carreira, por exemplo, e já passou essa data. Você já implementou, você só esqueceu de colocar essa evidência aqui, então o sistema te ajuda nisso também. Tá? Então a responsabilidade nossa é de auxiliar a gestão a fazer todas essas entregas, principalmente em relação à integridade. Eu acho isso importantíssimo, porque durante um tempo, a gente que trabalha também a parte acadêmica do direito administrativo percebeu que palavrinhas novas foram incorporadas. Compliance, programa de integridade, há uns 10 anos só se fazia congresso sobre isso. E do ponto de vista prático, quem ao mesmo tempo estava na administração, a gente percebia que havia um distanciamento entre o discurso e a prática. O uso de um instrumento como esse, aí chega lá no e-mail da pessoa, olha, você esqueceu de preencher ou você não fez essa etapa que é absolutamente essencial? Eu acho que a gente tem que fazer esse ponto agora com governança. Principalmente a Lei 14.133, ela trouxe essa ideia de governança, a alta gestão tem que pôr a mão, de fato, como responsável para fazer as coisas funcionarem, especificamente em relação às contratações públicas, e a gente sabe que isso é em relação à política pública como um todo. Sim. Minha pergunta é, na sua experiência na controladoria, o que é o ponto cego de governança que as pessoas deixam passar desapercebido e que a gente pode, inclusive através de programas de integridade, compliance, trazer à tona? Como fazer isso bombar? A resposta está quase na sua pergunta. Porque o que eu vejo? Às vezes é só para cumprir tabela. Então, olha, a gente precisa de uma governança. Aí cria-se um comitê. Não, mas a gente se reúne, né? Lá e já está. É a norma que você precisava. Eu preciso implementar programas de integridade, porque o decreto em Minas fala que todo órgão tem que ter e tudo. CGE está aqui. Já fiz aqui, tá? Com tantas ações, eu cumpro os 6 eixos lá que vocês mandaram e tudo. Se perguntar depois de um mês, ninguém sabe onde está, o que foi feito e tudo. Tem um outro livro, né? Eu gosto muito de indicando, assim, mas tem um outro livro, fala de gestão de risco, mas acho que isso vale muito para programas de integridade e para governança também, que é o fracasso da gestão de riscos, o que está errado e como fazer para consertar. E tem uma frase lá que é muito interessante, que ele fala o seguinte, olha, mais arriscado do que você não ter gerenciamento de riscos é você achar que tem, mas na verdade ele não funciona. Vale para a governança. Às vezes, não, mas eu tenho uma governança, né? O TCU vem falando disso desde 2012, né? O próprio ministro Nardes, né? tem focado muito nessa questão de governança. Índice, né? Eles agora acompanham, né? O IGG e agora pegando a ESG também, então da sustentabilidade. Então, assim, eles vêm acompanhando, mas mesmo o índice do TCU é se tem ou não tem. Sim. Não é avaliar a efetividade, né? E eu acho que o ponto cego é esse, entendeu? É você achar que tem, mas você não está fazendo, entendeu? Então não adianta eu ter lá na CGE, por exemplo, eu criei lá o SEG, que é o Comitê Estratégico de Governança. Uhum. Aí reúne lá bimestralmente meus subsecretários, um indicado do servidor do órgão central e um indicado dos servidores dos descentralizados, né? E ali seria o conselho de administração, vamos dizer assim, o mais alto nível hierárquico. Mas se eu não levar as decisões estratégicas para esse conselho, vai ser só uma resolução. Se eu continuar decidindo isso monocraticamente como controlador, vai ser só uma resolução, né? A mesma coisa a gestão de risco. A gente tem um manual lindo de gestão de risco, temos um sistema de gestão de risco. Mas se eu não colocar efetivamente, olha, mapeamos os riscos estratégicos, qual que era o plano de ação? Fizemos ou não?
Ah, não fizemos, mas a gente fez um mapa lindo. Não vai adiantar nada. Né? Eu brinco nas minhas aulas lá de gestão de risco. Olha, chegamos até aqui, construímos um plano de ação, 5W, 2H, baseado nas melhores doutrinas e tal. O risco diminuiu? Não, o risco não aconteceu nada com ele. Agora, implementando essas ações do plano de ação, aí sim o risco começa a diminuir. Né? Senão vai ser só de fachada também. Então, eu acho que, respondendo mais objetivamente, em termos de ponto cego, é isso. Você achar que fez alguma coisa ou que tem alguma coisa, mas, na verdade, isso não está implementado. O desenho é uma coisa, a implementação é outra. Né? Isso vale para tudo, e não só para essas nomenclaturas que a gente está adotando aqui. A questão da efetividade, eu acho que ela passa por uma democratização de duas coisas, conhecimento e convencimento. Acho que essas duas coisas são importantes. E muitas vezes as estruturas públicas, elas não investem na capacitação de quem precisa saber e se convencer disso. Nesse ponto, eu acho que o seu site é um caminho excelente para a plataforma dos cursos que podem democratizar um pouco desse conhecimento, que de certo modo você já tenta participando de palestras, cursos, sim, etc. Mas ter isso organizado, centralizadamente é algo positivo. Fala um pouco do conteúdo que tem no site, inclusive livros, publicações, e o que a gente encontra na plataforma em relação aos cursos que já está acessível, já se encontra acessível para servidores, para estruturas públicas. Ótimo, Raquel, até agradeço a possibilidade de falar um pouco do site. Eu tenho uns 3 anos que eu construí esse site, e aí quando eu falei com alguns amigos, aí todos falaram, mas alguém cria site ainda? Né? Porque, Instagram, né? Aí eu falei, cara, cria, porque eu preciso de um repositório de tudo que me pedem e tá meio bagunçado, né? Então, me pedem, onde está aquele artigo que você escreveu? Aí eu tenho que ir lá pegar e tudo. Pode mandar os slides de tal palestra que você deu? Aí eu tenho que pegar. Então, eu concentrei todas essas informações lá. Então, lá tem, né, acesso aos livros que eu escrevi sobre o tema, os artigos acadêmicos ou não, todas as palestras que eu dou, depois o slide fica lá, então ninguém precisa, né, me mandar e-mail. www.rodrigofontinelli, Fontinelli é tudo com E e 2 Ls.com.br. E lá também tem o caminho para os cursos online. Né? Então tem uma plataforma, né? É a AD Plataforma. A gente tem 2 cursos pagos lá, que é um focado em gestão de riscos em contratações públicas, que é direcionado para quem quer aprender a fazer, né, o tal da gestão de riscos no macroprocesso, etc. E tem a gestão de risco mais ampla, porque a gente também sabe que a gestão de risco não é só para a área meio. Né? Então, recentemente, a gente teve até um exemplo ótimo, que foi o Decreto de Liberdade Econômica aqui no Estado, né? E eu até posso elogiar, porque aquilo foi uma melhora de maturidade do Estado. A gente não participou, a CGE não participou da construção do decreto, mesmo porque não precisava, mas no anexo 2 eu fui surpreendido com a matriz de riscos. Você que tem toda essa experiência, essa bagagem, quantos decretos você pode enumerar que tem uma matriz de risco que embasou aquilo? Né? Então, eu acho que esse é um exemplo e a área finalística total do Estado, né? Que ajuda muito os empreendedores e tal. Então, tem esse curso maior, né, de gestão de riscos, vamos dizer assim, lato sensu, e tem diversos webinars, cursos menores, gratuitos. Então, tirando esses 2 que eu falei, que aí realmente são cursos pagos, o resto, né, a plataforma tem muita coisa gratuita que eu tenho certeza que pode ajudar nessa capacitação. Né? A gente não é onipresente, então a gente tem, né, uma agenda grande, então não dá para eu aceitar todas as palestras que me chamam, né? Não dá para estar presencialmente com todo mundo que a gente gostaria. Então, acho que é uma forma de disseminar esse conhecimento, né? E tem dado resultado. O feedback tem sido legal. Eu não tenho a menor dúvida. É exatamente o que inspira o IBDA Podcast. É o que inspira o trabalho da Acamídia, que está conosco, e o inspira o projeto de responsabilidade social Pé na Estrada. E a gente gostaria de ouvir de você, que tem esses mesmos valores, que comunga dessa mesma intenção, um conselho, uma dica. Algo que, depois de tanto tempo se dedicando ao aperfeiçoamento, trabalhando com a estrutura pública, com integridade, com controle interno, se você tivesse de escolher algo para falar assim, esse é o meu legado. Pode escolher, inclusive, o público, o controlador, o gestor, quem está começando a carreira, mas o que eu gostaria de deixar registrado é isso. Raquel, ótimo. Se eu fosse resumir numa frase, é que vale a pena. Mas eu vou contar uma historinha por que vale a pena. Quando a gente
traz, né, essas temáticas, e aí, sendo bem sincero, às vezes a gente conversa com algumas pessoas, né, falando, é importante a ação de risco, é importante o programa de integridade. A gente vê na cara da pessoa que ela não está nem aí. Né? Ela não queria nem estar ali, na verdade. Às vezes é obrigada, tem que receber o controlador, né? Ou estou aqui mesmo, então fala aí o que você quer falar e tudo. E isso às vezes desmotiva, né? Você fala, pô, eu estou trabalhando com isso, eu trabalho com isso há 15 anos, com essas temáticas, essas duas temáticas. E mesmo assim ainda tem que falar ainda, né, algumas coisas, e os caras às vezes cometem alguns desvios que, pô, não faz sentido. E aí, cerca de um ano atrás, eu estava dando uma palestra no BDMG, lançamento de programa de integridade do BDMG. E aí, falando sobre integridade e tudo, e ok, umas 200 pessoas lá, palestra, né, normal, beleza. Uns 2, 3 meses atrás, eu conversando com um amigo meu no WhatsApp, ele me mandou uma foto com outro amigo em comum, estamos almoçando aqui com tal pessoa e estamos falando mal de você. Aí eu brinquei, pô, não fala mal de mim não e tal. Aí ele foi e deu esse depoimento. Eu tenho isso no WhatsApp e tudo, e às vezes eu coloco nas minhas palestras no final. Ele falou assim, cara, pior que outro dia, o seu José, que é garçom lá no banco, ele deu um depoimento que eu acho que você vai gostar de saber. Ele falou que a sua palestra mudou a vida dele. Então, eu só queria te passar isso. E aí você vê, olha, depois eu até o conheci, tive o prazer de o conhecer, mas eu não conhecia o seu José, nem sabia que ele estava lá, né? Falei o que a gente fala e o que a gente acredita em termos de integridade, ética, postura que a gente deveria ter. Pode ser que para as outras 199 pessoas entrou aqui, saiu aqui, mas para o seu José, ele teve essa fala e depois ele confirmou comigo pessoalmente, e é claro que a gente fica até emocionado, né? Porque, pô, eu mudei a vida, segundo ele, né? Olha, mudou minha forma de encarar as coisas com algumas coisas que você falou, a vida, né? Com algumas coisas que você falou ali. Então, por que eu resumi não vale a pena? Porque você pode estar semeando ali em terrenos que às vezes você acha que não tá, né? Não vai nascer nada, mas se pegou para um, pegou para outro, né? Já vale, né? Acho que já vale a caminhada, né? Já que a gente fala o que a gente acredita. Então, acho que é isso, né? Vale a pena, né? Se você acredita, se você tem um propósito naquela temática, independente da temática que você exerce, ou que você tenta disseminar, não desista, porque você pode estar influenciando 1, 2 pessoas ou até mais, né? Então, acho que seria isso. Olha, Rodrigo, nós queremos agradecer muito sua presença. Eu não tenho nenhuma dúvida que não vai ser só um seu José, vão ser milhares de pessoas que vão ter oportunidade de escutar o IBDA Podcast. O último congresso do IBDA teve presentes 3.000 pessoas. A expectativa é que em Belo Horizonte a gente ultrapasse esse número. E, além desse público, a reverberação que um podcast pode assumir, ela é imensa. Então, eu tenho certeza que muita gente vai te escutar e você vai fazer a diferença na vida de um tanto de gente. E eu gostaria de agradecer a presença, o trabalho comprometido do pessoal da ACA Mídia, a confiança do IBDA e o Projeto Pé na Estrada agradece de estar presente aqui hoje, fazendo mais essa divulgação de conhecimento. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigado.